Olá, irmão, irmã, amigo, amiga, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bom estarmos juntos meditando as Escrituras novamente. E hoje vamos estar iniciando o Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 16. Você é meu convidado, minha convidada, para logo após a vinheta nós estarmos adentrando sobre esse texto. Mas antes, quero deixar aqui minha gratidão pelos novos inscritos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus possa abençoar a sua vida com este canal e que a gente possa ser canal de bênção da parte de Deus sobre a sua vida. Você que ainda não é inscrito, meu convite é para que você se inscreva, ative o sininho, para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo as notificações. Geralmente os nossos vídeos saem mais para o final de semana ou início entre do sábado e segunda-feira. Tem sido assim um vídeo por semana. Que Deus possa vos abençoar. Roda a vinheta e a gente se vê daqui a pouco. Diz assim a leitura de hoje, João 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que os avisei. Não lhes disse isso ao princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei essas coisas. O coração de vocês encheu de tristeza, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, ele virá. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não faltará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu lhes disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecer a vocês. Mais um pouco eu já não me verão mais e não verão de novo. Então, aqui Jesus mais uma vez anuncia a sua partida. E um versículo que bastante chama a atenção meu é no versículo 9 desse capítulo. Porque os homens não creram em mim. E no dia de hoje é diferente? Os homens creem em Jesus? Os homens creem na Bíblia? Jesus, às vésperas da sua crucificação, prepara os discípulos para os dias difíceis. Jesus fala de perseguição, de rejeição, de tristeza. Porém, no meio disso, Jesus promete o Consolador,
o Espírito Santo. Jesus fala sobre a missão do Espírito Santo no versículo 8. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje nós vemos a maldade imperando neste mundo, nos nossos dias, nos nossos governantes, é porque estão distantes de Deus. E eles não creem em Jesus. Eles não creem no juízo e não creem na justiça de Deus. Eles acham que eles fazem o que quer, a hora que quer, e vai ficar por isso mesmo. Mas nós vemos aqui Jesus falando, olha, eu vou para o Pai, virá o Consolador, o Espírito Santo, que vai fazer o quê? Convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e convencer o homem do juízo. Ou seja, é mais uma tentativa de Deus falar, olha, se arrependam, olhem para a cruz agora. Jesus veio, os profetas, os mestres, antes de Jesus, anunciavam que Jesus viria. E agora Jesus veio. Está aí a prova de que a Escritura está correta, que ela não é uma farsa, que ela não é um conto de fadas. E agora, mais que isso, as Escrituras se cumpriram em Jesus. Ele morreu, ressuscitou, como as Escrituras disseram. E agora, o Espírito Santo veio. Então, as Escrituras é verdadeira, mas por que os homens não creem nela? Por causa do seu coração corrupto, do seu coração enganoso, seduzido com as coisas deste mundo, achando que a nossa vida é somente neste lugar. Por que os homens não creem em Jesus? Jesus responde essa pergunta no versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. A incredulidade é o pecado fundamental, a raiz que separa o homem de Deus. A fé é o canal da salvação. A rejeição não é apenas uma escolha neutra, é um ato de resistência à luz. É o amor e a verdade de Deus. Ou seja, quando eu nego a Jesus, eu rejeito a Jesus, eu simplesmente não nego somente o Filho de Deus, eu nego a minha oportunidade de ser salvo, de ser transformado, de ser modificado pela graça de Deus. Eu rejeito todas essas coisas, eu falo, olha Deus, eu quero continuar distante de Ti, no meu pecado, morto eternamente, longe da Tua presença. Eu quero ir para o inferno. Quando nós rejeitamos a Jesus, quando nós rejeitamos a cruz. Quando nós negamos a existência das Escrituras, quando nós negamos a existência de Deus, quando nós negamos que Jesus passou por essa terra, como as Escrituras falaram, e elas se cumpriram nele. Então, mesmo o Espírito Santo falando, olha, você está errado, se arrependa, como disse João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Lá em João 1, até o João 3, quando Jesus ainda não foi batizado, e a Bíblia nos narra o ministério de João Batista. E ele estava lá no deserto, pregando, anunciando que Jesus estava já entre eles, que o reino do céu chegou aqui na terra, novamente, para que nós pudéssemos visualizar com os nossos olhos. Mas mesmo assim, continuamos rejeitando no dia de hoje. Com todas as provas arqueológicas que nós temos, com todo o avanço da ciência, que demonstra que tudo isso foi criado por uma mão de um Deus soberano, nós continuamos ignorando esses fatos para o nosso prazer nesta vida. Nós queremos ter o melhor carro, nós queremos ter a melhor casa, nós queremos ter o melhor emprego, nós queremos ter o melhor salário, não importa o que isso custe, desde que atenda às minhas necessidades. Não tendo escrúpulos, não tendo caráter, não tendo ética, o nosso coração nos conduz
para a perdição e nós vamos a passos largos. E quando nós olhamos para as Escrituras e falamos, olha, você está errado, da maneira que você está se conduzindo, você vai se arrebentar lá na frente, nós achamos isso um absurdo. Nós rejeitamos porque nós queremos viver o melhor dessa terra nessa terra. E ignoramos o que Deus fala a respeito dessas coisas. Que, como nós vimos no vídeo anterior, o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. As regras, as leis, a forma de nos conduzirmos, a forma de nós nos comportarmos. Não estou dizendo, irmão, que é pecado ser rico. Não. A Bíblia nos demonstra que Salomão era um homem próspero, que Jó era um homem próspero, que muitos homens da Bíblia eram homens ricos, influentes e poderosos. Então a riqueza não é o problema. O problema é aonde nós colocamos nosso coração. Se nós colocamos nosso coração somente com as coisas deste mundo, aí é que mora o perigo. As economias do mundo, não podemos esquecer que elas são vulneráveis à ganância e à corrupção do coração do homem. Nós vemos aqui no Brasil, desde a sua descoberta, quantas moedas, quantos planos de governo já passou por aqui. E quanta gente correu atrás de riqueza, perdeu, acabou tirando a própria vida com as quebras das bolsas internacionais, com os golpes de governo. Então, irmãos, olhemos, nos atentemos à Bíblia, nos atentemos às Escrituras. Os homens não creem em Jesus por diversas razões: orgulho, apego a este mundo, apego às trevas, medo de transformação, cegueira espiritual, por não compreender os ensinamentos do Mestre. Por isso, preferiu seguir seus próprios caminhos do que se render ao senhorio de Jesus. E aí é que mora o perigo, porque se nós temos o Espírito Santo, que nos fará lembrar de todas as coisas, e quando nós não compreendemos os projetos de Deus, quando nós ignoramos e não compreendemos os projetos de Deus, e não insistimos com o Espírito Santo para que ele nos desse entendimento, nós criamos a desculpa no nosso coração, mas não diante de Deus, porque o próprio Jesus falou que o Consolador nos estaria aqui conosco para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele havia explicado e mais, anunciar as coisas por vir. Qual a consequência da incredulidade? A ausência da fé em Jesus mantém o homem sobre a condenação. O Espírito vem também para convencer sobre o juízo, no versículo 11, pois o príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado. Rejeitar a Jesus mantém vocês sob o domínio desse príncipe, já julgado e derrotado. A consequência da rejeição de Jesus é a separação eterna da verdade e da presença de Deus. Então, eu tenho a liberdade de rejeitar a Jesus, de negar a minha fé em Deus, de não crer, de ser um ateu. Mas eu tenho que saber que há consequências sobre minhas ações, minhas atitudes. E qual é essa consequência? Separação eterna de Deus. Eu estou findado a ir direto para o inferno, junto com aquele que já está condenado, junto com aquele que já foi julgado na cruz com a ressurreição do Mestre, que pagou o preço do nosso pecado, que nos dá o livre acesso ao Deus Pai através do sacrifício da cruz. E se eu não compreendo isso, se eu rejeito isso, eu continuo debaixo das trevas, das garras de Satanás. Mas ainda há esperança para você. Jesus não nos deixou órfãos. Ele
nos anuncia o Espírito que age no mundo, tocando consciências e iluminando o entendimento, quebrando os corações endurecidos. E ainda hoje, Jesus faz o convite para crer nele, ouvir a voz dele, deixar o Espírito agir e nos conduzir para a verdade da cruz. Se você tem essa dificuldade de compreender qual que é a vontade de Deus para a sua vida, ela se resume em arrependimento, em crer em Jesus, crer na cruz de Cristo, crer que a cruz de Cristo foi fundamental e suficiente para nos trazer uma nova vida. Por isso, o nosso desafio, é o seu desafio, é o meu desafio, de não deixar que o mundo nos seduza, que o mundo nos convença de que estamos errados sobre a cruz de Cristo. Porque essa é a ideia do mundo. Não, a Bíblia está ultrapassada, precisa ser atualizada. O mundo fala que a Bíblia é machista, homofóbica, retrógrada. Por quê? O mundo, cada vez mais distante de Deus, quer seguir as suas vontades. E quando você rejeita elas, eles querem que você rejeite a Deus e que o que eles propõem você seja obrigado a seguir, sendo que a cruz de Cristo me dá liberdade, me dá renovação, me dá restauração e me dá completamente liberdade para ser uma nova criatura. Por isso, a gente não pode ficar focado nas notícias deste mundo sem estar conectado, ligado sobre as Escrituras. Porque as notícias deste mundo vão sempre nos afastar da presença de Deus. Mas nós, como que cremos em Jesus, que cremos no Evangelho, precisamos cada vez estar mais próximo dele. Por isso, a nossa necessidade de fazermos nossos devocionais, fazermos nossa leitura diária, ouvirmos louvores durante o dia e, se possível, orar pelo menos uma vez, ou na parte da manhã, ou na parte da tarde, ou na parte da noite, para que a gente não possa perder essa ligação, essa comunhão para com Deus Pai, para com Deus Filho, para com o Espírito Santo, para que Ele possa nos orientar, nos dizer, vocês estão errando aqui, precisam consertar aqui, para que vocês possam ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, conforme o projeto de Deus para nossas vidas. E é por isso que é importante nós conhecermos o Mestre. O Evangelho de João, como já disse, é o Evangelho que mais apresenta Jesus claramente como um Salvador, como alguém que veio para nos remir. E é por isso que nós estamos meditando nele. Estamos chegando quase ao final, já estamos no capítulo 16, vai até o capítulo 21, mas eu acredito que ainda Deus tem muito para falar conosco através deste livro, desse capítulo de João. Que Deus possa nos abençoar, possa nos direcionar para estarmos debaixo da sua vontade. E a gente se vê no próximo vídeo, em nome de Jesus.